Cara, jovens, muito boa noite. É um prazer poder falar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. Essa aula hoje é de Lamã de 7 a 10 e aprenderemos muito sobre a importância dos profetas. Cristo usa os seus profetas para ensinar a sua verdade, a verdade de Cristo, a todo o mundo. Não existe outro meio. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. A cada 6 meses nós temos a oportunidade de ouvir os profetas de Deus, aprender com eles. Do modo geral, eles vão proclamar arrependimento de uma maneira muito amorosa. Presidente Nelson, o Quórum dos 12 Apóstolos, tem pregado arrependimento a nós e a todo mundo, ok? Sede pacificadores, pensai celestial. Tudo essa é uma maneira de exortar o povo. Aprendei sobre revelação, arrependimento diário. Tudo isso é arrependimento ao povo. Eles pegam fé e arrependimento, nada mais do que isso. Em nossa aula hoje nós poderemos aprender mais sobre como os profetas têm feito isso. Então vamos começar vendo um vídeo, tá bom? E a primeira coisa que eu gostaria que pudéssemos ver e aprender neste vídeo é essa é uma pergunta para você responder lá no formulário, né? O que você aprendeu sobre os profetas de Deus ao ver este vídeo, ok? Deixa eu compartilhar aqui novamente. Vamos lá. Espera só um pouquinho. Isso, vamos lá. Na antiga Israel, o senhor da vinha protegia o valioso fruto contra os salteadores. Ele ordenava que se construíssem cercas e muros à sua volta e que ficasse uma sentinela na torre para dar o alarme enquanto o inimigo ainda estivesse longe. O posto de observação elevado da sentinela permitia-lhe ver o que outros não viam e proteger a vinha de perigosos ataques. Hoje, o Senhor deu-nos proteção semelhante. Chamou profetas e apóstolos que funcionam como vigias na torre, que nos avisam dos perigos de nossa época. Vocês vivem em um mundo de terríveis tentações. A pornografia, com sua imundície ignóbil, varre a terra como uma horrível maré que a tudo absorve. Ela é venenosa. Não leiam esse tipo de coisas, nem assistam a elas, pois os destruirá se o fizerem. Roubará seu autorrespeito e os privará da sensibilidade para as belezas da vida. Irá arrasá-los e chafurdá-los em um pântano de maus pensamentos e possivelmente de más ações. Mantenham distância dela. Fujam dela como fugiriam de uma doença pestilenta, pois é igualmente mortal. Com o número crescente de conversos, precisamos de um esforço significativamente maior no sentido de ajudá-los a encontrar o rumo. Estas são Gênica e Brighton. Esta é Emily. Ela e a família foram batizadas na semana passada. Depois dou uma passadinha pra te ver. Todos esses conversos precisam de 3 coisas: fazer um amigo, ter uma responsabilidade e ser nutridos pela boa palavra de Deus. Para nós é um dever e uma oportunidade proporcionar-lhes estas coisas. Ai, pessoal,
eu tenho que contar o que minha irmã fez. Pois ontem à noite o Gerald veio buscá-la. Aí eu abri a porta e dei com ele cheio de laranja entre os dentes. Minha irmã dela abriu a porta de uma máscara. Não, você precisava. O Salvador demonstra ter o eterno desejo de proteger-nos. Ele mostra-nos o caminho sempre da mesma forma. Embora use diferentes meios para alcançar todos os que estão dispostos a aceitar, o seu convite, a mensagem transmitida dos seus profetas, é seu principal meio de comunicação quando o povo está qualificado para ter os profetas de Deus em seu meio. Os servos autorizados têm o compromisso de admoestar o povo, mostrando-lhe o caminho seguro a seguir. Mostrando-lhe o caminho seguro a seguir. Como eu sou grato por ter um profeta chamado por Deus. Como eu sou grato pelos membros da primeira presidência do Quórum dos 12 serem profetas videntes e reveladores. Neste filme, vimos o presidente Hinckley pregando arrependimento. Primeiro falando sobre pornografia e depois dizendo que cada membro recém-converso ou cada membro que volta à atividade da igreja precisa. Ele precisa ser envolvido, precisa ser abraçado. Ninguém consegue mudar a vida se não for abraçado, se não entrar no nosso círculo, tá? Agora, a pergunta não é sobre o filme, né? É o que você aprendeu sobre os profetas de Deus ao ver este vídeo. Vamos continuar, então. Sabemos que Nefe, ele estava passando por dificuldades, né? Não acreditavam nele, tinham rejeitado suas palavras lá no capítulo 7, ok? E ele coloca-se numa torre e começa a orar. O povo se reúne para ver por que ele estava lamentando a respeito, né? Ele começa a pregar é, arrependimento. E aconteceu que certos homens passaram por ali, viram Nefe que na torre elevava a voz a Deus. Então, quando ele se levantou, viu Nefe as multidões que se haviam reunido. E aconteceu que ele abriu a boca e disse-lhes: Por que haveis reunido? Para que vos falei de vossas iniquidades? E ele começa a pregar arrependimento, e depois ele diz: Ó, arrependei-vos, arrependei-vos, porque desejais morrer? Voltai-vos, voltai-vos para o Senhor vosso Deus, porque vos abandonou ele? Porque haveis endurecido o coração? Sim, porque não quereis dar ouvidos à voz do bom pastor. Sim, haveis provocado sua cólera contra vós. Oh, como pudeste vos esquecer de vosso Deus? Haveis colocado o coração nas riquezas e nas coisas vãs deste mundo. E ele continua pregando o arrependimento. Aqueles nefitas que tinham se afastado da verdade, aqueles nefitas que tinham se unido ao bando secreto de Gadianto. No versículo 29, ele diz assim: Ora, eis que não digo por mim mesmo que estas coisas sucederão, porque não é por mim mesmo que sei estas coisas, mas eis que sei que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas deu a conhecer. Os profetas são instruídos pelo Senhor, e o Senhor é quem dá as coisas que eles precisam ensinar. Novamente, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo a seus servos, os profetas. Então aconteceu quando Nefe disse essas palavras: eis que os homens que eram juízes e também pertenciam ao bando secreto de Gadianto, os quais ficaram encolerizados e clamaram contra ele, dizendo ao povo: por que não agarrais este homem, não trazeis para ser condenado, de acordo com o crime que está cometendo? Por que olhais para este homem e ficais ouvindo ultrajar este povo por nossa lei? Pois eis que Nefe lhe falava a respeito da corrupção das leis, e muitas coisas disse-lhes Nefe, que não podem ser escritas, a não ser
E nada disse que não fosse que fosse contrário aos mandamentos de Deus. Naquela época, Nefe pregava. Na nossa época, os profetas de Deus pregam arrependimento. Ó, sede pacificadores, pensem celestiais, aprendo a receber revelação. Ninguém poderá subsistir, prevalecer, a não ser que aprenda a ouvir os sussurros do Espírito Santo. A grande coisa é tenho ouvido estes conselhos dos profetas de Deus e tenho mudado, aplicado em minha vida. Tenho sido um pacificador no meu lar, tenho sido um pacificador na escola, tenho buscado aprender sobre revelação, como o Senhor se comunica comigo, sei ouvir o Espírito e atendo à voz do Espírito, me arrependo constantemente. Este é o papel dos profetas, pregar arrependimento, assim como Nefe pregava, assim como outros profetas pregavam arrependimento àquele povo. Assim é o dever dos profetas hoje. Talvez eles façam mais brandamente, talvez eles falam mais bondosamente, mas essa é a mensagem dos profetas, ok? Fé no Senhor Jesus Cristo e por meio dessa fé nos arrependermos. Vamos ler novamente Elamã 7:29. E lá diz o seguinte: ora, eis que não digo por mim mesmo que sei estas coisas, que estas coisas sucederão. Os profetas não sabem por si só, porque não é por mim mesmo que sei estas coisas, mas eis que sei estas coisas que são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas revelou. A mensagem que vem do profeta não é dele, ela vem do Senhor. Os profetas, eles não são bem vistos pelos iníquos. Acabamos de ver sobre isso também aqui, ok? Nenhum profeta é bem-vindo por aquele que está em pecado, por aquele que precisa mudar a vida, porque nós precisamos mudar. Como nós ouvimos os profetas, se nós aceitamos os profetas de Deus, nós aplicamos a mensagem deste profeta em nossas vidas. Os profetas, eles testificam a respeito de Cristo. Nosso pai Leí foi expulso de Jerusalém porque testificou estas coisas. Nefe também testificou estas coisas. E também quase todos os nossos pais, até os dias de hoje, sim, eles testificaram a respeito da vinda de Cristo e aguardaram ansiosamente, regozijaram-se no seu dia que está por vir. E eis que ele é Deus, e está com eles, e manifestou-se a eles, de modo que foram redimidos por ele, e eles glorificaram em virtude do que está por vir. O Senhor concede poderes aos profetas. Olha só o que diz aqui no capítulo 10, do 5 ao 7. E agora, eis que por teres feito isso com tanta perseverança, eis que te abençoarei para sempre, e te farei poderoso em palavras e ações, em fé e obras. Sim, para que todas as coisas se realizem segundo tua palavra, pois nada pedirás que seja contrário à minha vontade. Eis que tu és Nefe, e eu sou Deus. Eis que te declaro na presença de meus anjos, que terás poder sobre este povo, e ferirás a terra com fome, com pestilência e destruição, segundo a iniquidade do povo. E te dou poder para que tudo que ligares na terra seja ligado no céu, e tudo que desligares na terra seja desligado no céu. E assim terás poder entre este povo. Que grande bênção! Que grande bênção é ter os profetas, tá? Então, essas são 4 das coisas que os profetas fazem, ok? Eles, a mensagem não vem deles, eles não são bem-vindas entre os iníquos ou aqueles que não querem mudar. Grande parte do que os profetas fazem é testificar de Cristo e conduzir-nos a Cristo, e o Senhor concede poder a estes homens. Eu gostaria de dar um desafio para todos nós. Existe esse discurso do Elder Cláudio M. Costa, Cláudio Roberto Mendes Costa, né? Obediência ao profeta, tá? Ele é um discurso um pouquinho antigo, ele é de 2010, outubro de 2010, tá? Mas ele cita o presidente Benson,
tá? E ele fala sobre 14 princípios fundamentais, porque que nós precisamos seguir o profeta, ok? Esse é um discurso maravilhoso. Aconselho vocês a estudarem esse discurso. Ele cita esses profetas e os 14 princípios, porque nós apoiamos os profetas hoje, por que que nós precisamos seguir os profetas, como eles são chamados e outras coisas tão importantes. Esse é um clássico e gostaríamos que cada um de vocês pudesse estudar esse discurso. Vamos continuar aqui do 11 ao 16 no capítulo 8, tá? Foi, portanto, concedido falar-lhes mais, dizendo: Eis que, meus irmãos, não lestes que Deus deu poder a um homem, sim, Moisés, para ferir a água, o mar vermelho, e elas dividiram-se para os dois lados, de modo que os israelitas, que eram nossos pais, atravessaram a pé enxuto as águas e fecharam-se sobre os exércitos dos egípcios e tragaram-nos. E agora eis que se Deus atribuiu a este homem tal poder, por que discordais entre vós e dizeis que ele não concedeu poder para saber dos castigos que vos sobrevirão, caso não vos arrependais? Mas eis que não somente negais minhas palavras, como também negais todas as palavras que foram proferidas por nossos pais, e também as palavras que foram proferidas por este homem, Moisés, que recebeu tão grande poder. Sim, as palavras que ele proferiu a respeito da vinda do Messias. Sim, não deu ele testemunho de que o Filho de Deus haveria de vir? E assim como ele levantou a serpente de metal no deserto, assim também será levantado aquele que há de vir. E assim como todos os que olharam para aquela serpente viveram, assim também todos os que olharem para o Filho de Deus com fé e tendo o espírito contrito viverão, sim, para a vida eterna. Ora, eis que não somente Moisés testificou a respeito destas coisas, mas também todos os santos profetas. E aí ele começa a falar de Abraão. Então, pensem só, um profeta, ele reenfatiza aquilo que outros profetas têm falado. Neste caso, ele reenfatizou Moisés, Moisés enfatizando o Salvador Jesus Cristo, depois ele começa a enfatizar Abraão, um outro profeta. Este é um grande papel dos profetas também. Testificar a respeito de Cristo, ensinar a respeito de Cristo, conduzir as pessoas a Cristo. Neste episódio aqui, eu espero que vocês possam se lembrar, muitas serpentes tinham mordido o povo. E Moisés recebeu a inspiração de fazer uma serpente de bronze e disse para o povo: Olha, vocês têm que olhar para a serpente de bronze. Todos aqueles que olharam ficaram curados. Aqueles que não olharam, eles morreram. Aquela serpente também era um símbolo do Salvador, Jesus Cristo. E por isso ele cita esse símbolo do Salvador Jesus Cristo, para que todos pudessem compreender claramente. Tá? Segunda pergunta. Depois de tudo que a gente viu sobre os profetas, o que eu posso fazer para apoiar mais os profetas hoje? Lembrando que apoiar não é só levantar a mão. Todas as coisas que nós podemos fazer para seguir os profetas de Deus hoje. Gostaria de continuar agora, tá? E se não concordamos com o que o profeta diz, vejam só o que o presidente Harold Billy diz. Talvez nem tudo que o profeta, nem tudo que provenha das autoridades da igreja seja de seu inteiro agrado. Pode ser que vá em contra aos seus pontos de vistas políticos ou sociais. Algumas coisas talvez interfiram em sua vida social. A segurança e a nossa dependerão de seguir, a sua segurança e a nossa dependerão de seguirmos ou não aquele que o Senhor escolheu para presidir a igreja. Que prestemos especial atenção ao presidente da igreja. Que prestemos especial atenção ao presidente Nelson. Olha o que o presidente Ayrin diz. Algumas vezes recebemos conselhos que não compreendemos, ou que parecem não se aplicar a nós, mesmo depois de meditarmos e orarmos fervorosamente. Não os rejeitem, mas mantenham esses conselhos na mente e no coração.
Se alguém de confiança lhe entregasse um pacote que parecesse conter apenas areia e lhes fizesse a promessa de que havia ouro misturado, vocês sabiamente ficariam algum tempo com o pacote na mão e o balançariam delicadamente. Toda vez que fiz isso em relação ao conselho de um profeta, depois de algum tempo, os grãos de ouro começaram a aparecer e senti-me grato. O próprio presidente Nelson, porque os profetas pregam verdades que às vezes são impopulares. Muitas vezes somos acusados de insensíveis, pois ensinamos as exigências do Pai para exaltação no reino celestial. Não seríamos, porém, muito mais insensíveis se deixássemos de falar a verdade, negligenciando o ensinamento revelado por Deus? É exatamente por nos preocuparmos imensamente com todos os filhos de Deus que proclamamos sua verdade. Nem sempre podemos dizer às pessoas o que elas querem ouvir. Os profetas não costumam ser populares, mas sempre lhes ensinaremos a verdade. Que grande bênção. Novamente testifico, como eu sou grato por todos os profetas de Deus, por eles ensinarem a verdade com poder. Vamos ver agora uma citação do Elder Anderson, ok? O papel mais importante do profeta do Senhor é ensinar-nos a respeito do Salvador e nos conduzir a ele. Um profeta não se coloca entre vocês e o Salvador. Em vez disso, ele coloca-se ao seu lado e aponta o caminho para o Salvador. A maior dádiva e a maior responsabilidade de um profeta para nós são seu firme testemunho, seu conhecimento seguro de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o Senhor, é o Remidor. Ele não vai se pôr entre nós e Deus, ele vai apontar o caminho para que eu e você possamos chegar ao caminho correto, a Cristo, ok? Vamos terminar nossa aula agora com os testemunhos dos profetas. Gostaria de ler alguns destes testemunhos. Em Êxodo 15, no versículo 2, de Moisés: O Senhor é minha rocha, o meu cântico. Me foi por salvação. Ele é o meu Deus, e eu lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, e eu exaltarei. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Abraão 3. Ora, o Senhor mostrara a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes do mundo existir, e entre todas estas havia as nobres e grandes. Deus viu que estas almas eram boas e ele estava no meio delas. E disse: A estes farei meu governante, pois ele se encontrava entre eles, entre aqueles que eram espíritos, viu que eram bons, e disse a Abraão: Tu és um deles. Tu foste escolhidos antes de nascer. E estava entre eles um que era semelhante a Deus, e ele disse aos que se achavam com ele: Desceremos, pois há espaço lá, e tomaremos desses materiais e faremos uma terra onde estes possam habitar. Estão conseguindo ver o testemunho dos profetas, que eles foram preparados na pré-existência, antes dessa vida, milhares de anos antes, para vir aqui prestar testemunho de Cristo, para vir aqui ensinar sobre Cristo, para vir aqui indicar o caminho correto que eu e você precisamos seguir para voltar à presença de nosso Pai Celestial. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. 9:6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e seu principado está sobre os ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que grande bênção é termos profetas que podem nos ensinar com exatidão e apontar um caminho seguro
Jeremias 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e sobre a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça e fará juízo e justiça à terra. Aqui está falando sobre Jesus Cristo. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará em segurança. E este é o nome que lhe chamarão a ele, o Senhor, a justiça nossa. Leí presta testemunho também, e aconteceu que depois de ter lido e visto muitas coisas grandes e maravilhosas, meu pai prorrompeu em exclamações ao Senhor, tais como: Grandes e maravilhosas são tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Alto no céu está o teu trono, e teu poder e bondade e misericórdia estende-se sobre todos os habitantes da terra. E porque és misericordioso, não permitirás que pereçam aqueles que vierem a ti. E era desta maneira que meu pai falava, ao louvar ao Senhor Deus, pois sua alma regozijava-se e todo o coração estava cheio por causa das coisas que vira, sim, que o Senhor lhe havia mostrado. E por causa destas coisas, ele ensinava o povo. E por causa destas coisas, ele testificava ao povo. 1 Nef 19, e o mundo, devido à sua iniquidade, julgá-lo-á como uma coisa sem valor. Pensem só. Estão julgando o Senhor como uma coisa, nem um ser humano, né? Portanto, o açoitam e ele suporta, ferem e ele suporta, sim, cospem nele e ele suporta, por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. E o Deus de nossos pais, que foram tirados do cativeiro no Egito e que também foram preservados por ele no deserto, sim, o Deus de Abraão e de Isaque, o Deus de Jacó, como homem entregar-se-á de acordo com as palavras do anjo, nas mãos de iníquos, para ser levado de acordo com as palavras de Enoque, para ser crucificado de acordo com as palavras de Neum, para ser enterrado num sepulcro de acordo com as palavras de Zeno, sobre 3 dias de trevas, que seriam um sinal de sua morte aos que habitam as ilhas do mar, mais especificamente aos da casa de Israel. Porque assim falou o profeta. O Senhor Deus certamente visitará toda a casa de Israel naqueles dias, uns com a sua voz, por causa de sua retidão, para a sua grande alegria e salvação, e outros com trovões, relâmpagos de seu poder, com tempestades, com fogo, com fumaça, vapor de trevas, e abrir-se-á como abrir-se da terra, com montanhas que serão elevadas. Este é um dos grandes papéis dos profetas: testificar, exortar e clamar o povo a seguir o Salvador. Sou grato por termos um profeta vivo, sou grato por Jesus Cristo ser o único meio. Jesus Cristo também testifica dos profetas e os profetas testificam de Cristo. Esse é um dos grandes papéis também do Salvador Jesus Cristo, nos conduzir a seus profetas. Eles são os oráculos vivos, eles é o meio pelo qual Deus vai continuar fazendo sua obra aqui nesta terra. A última pergunta: o que farei para ter um testemunho mais sólido a respeito dos profetas de Deus? Que Deus possa abençoar cada um de vocês ao trabalharem extensivamente em seu alicerce espiritual, que é a coisa mais importante que nós podemos fazer hoje. Tá bom? Para ter uma base sólida, um testemunho real de que Jesus é o Filho de Deus, de que seus profetas são servos autorizados e podem nos conduzir de volta à sua presença. Um grande abraço e sucesso a todos.